Salve galera, como é que vocês estão? Como a gente tinha combinado, eu vou bater um papo aqui com um dos caras fenomenais que vocês ainda não conhecem. Vocês ainda não conhecem o professor Viário, vocês vão conhecer porque ele é foda. Ele já tá aqui, ó. Como a gente anunciou, vamos bater um papo aqui sobre algo que todo mundo queria discutir, que é a pobreza, como que é essa relação de pobreza de pessoas brancas e pobreza de pessoas pobres, como que isso tudo se mistura no país. E é um prazer imenso estar aqui com o professor Viário, porque eu já estou para fazer um podcast com ele há muito tempo, né? Para quem não conhece, esse cara que está aqui, que é o Viário, que se vocês não conhecem ele é um dos maiores pesquisadores sobre Zumbi de Palmares no Brasil. O que ele tem de documentação sobre zumbi, se explode a sua cabeça, assim. O cara manja muito sobre isso, então vou chamar ele para um podcast qualquer dia sobre Zumbi do Palmares, tá? Então, é um prazer estar aqui com você, mano. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim, cara. Tá me ouvindo? Então, bom, agora que tu aumentou toda a responsabilidade da coisa, né? Vou jogar aqui no Twitter, peraí. Tá, primeiramente, deixa eu falar um pouquinho de ti também, né, cara? Porque como é que eu chego, né? Uma coisa que eu falei ontem pro Márcio Chagas, numa conversa que a gente teve sobre por que os brancos não discutem racismo, né? Um papo bem bacana. Como é que eu chego até teu nome também. Eu vou te dizer assim, Ale, primeiramente, eu sou uma pessoa que, as pessoas que me conhecem sabem, eu tenho uma certa resistência, e vou confessar aqui para os teus seguidores e para ti, eu tenho uma certa resistência ao debate acadêmico. Então, eu não sou muito favorável ao debate em termos acadêmicos, eu tenho uma resistência à academia muito grande, porque eu entendo que a academia, e talvez tenha, o grande paradoxo da questão é que a academia é que me mostrou esses defeitos dela, né? Começa por aí. A academia, ela tem o defeito de esconder, propositalmente ou não estou aqui para julgar, mas de esconder as fontes tão importantes que nós temos para discutir questões importantes. Então, isso fica tudo atrás de uma nuvem que tapa tudo isso, que guarda, e aí eu começo então, a buscar fontes alternativas, buscar nomes, buscar pessoas que estão de fato reproduzindo esse conhecimento e reproduzindo tudo isso que nós precisamos, e tu aparece para mim como uma grata surpresa nas redes sociais, como alguém que vem com uma ressonância muito grande, e que é justo que tenha, mas sobretudo trazendo uma situação que para mim se torna aqui muito clara. Eu sou o profissional da educação, mas quem dá aula todos os dias na rede social é tu. Simples assim, sem nenhum tipo de exagero. As aulas que tu dá, as fontes que tu traz, a forma que tu reflete. E antes de passar a palavra para ti, vou te dizer uma coisa. Quem me conhece, quem me segue, quem tem aula comigo, sabe que não é do meu perfil fazer rasgação de seda, fazer elogios exacerbados, justamente porque eu acho que a academia tem muito disso. Ela tem muito purpurina, ela tem títulos que transformam as pessoas, às vezes, em semideuses, porque é o doutor naquilo, o doutor daquilo. Então não é do meu perfil fazer esse tipo de coisa. Eu estou fazendo aqui em teu nome, porque tu merece esses elogios. E o que tu falou do podcast foi uma frustração minha não ter acontecido aquele primeiro podcast por problemas meus de ordem tecnológica. Eu tenho que manjar um pouco mais disso. Mas vai acontecer no Infiltrados no Cast, que agora eu tenho o meu podcast e a gente vai fazer uma revolução aí, cara. Excelente. Então, para finalizar essa introdução, é uma satisfação estar aqui contigo, tá? Simplesmente assim, uma satisfação a gente poder conversar, porque a ideia é um bate-papo, né? Eu gosto muito de levar o conhecimento, eu gosto de levar o conhecimento de uma forma que o público em geral possa captar, possa absorver, porque não é o que muitas vezes o debate acadêmico nos proporciona. E é verdade isso que você diz, porque às vezes a maior parte da população não está conectada com o discurso acadêmico, né? Então às vezes as pessoas vêm me dizer, pô, você consegue simplificar uma linguagem para quem não está na academia. E então eu entendo isso, que a gente precisa fazer essa conexão, precisa levar as pessoas para as fontes, porque tem muito consenso, muito achismo aí na internet, e ler e encontrar as pessoas certas para fazer essa ponte com o conhecimento é importante, né? E esse tema, ele gera muitos debates, e ele gera debates muito acalorados, né, sobre essa questão da desigualdade, porque a gente tem, inclusive por conta da política, a gente cria a polarização, que pessoas começam a acreditar que por conta da defesa da desigualdade racial, a gente não deva acreditar na desigualdade de classe,
por conta, se você defende que o Brasil existe uma desigualdade de classe, isso significa que não deve existir uma desigualdade racial, né? Então é bastante conturbado isso. Começa explicando para a gente qual que é a sua visão desses dois pilares, né? O Brasil, ele é desigual socialmente ou ele é desigual racialmente também? Se a gente for pegar a base do discurso progressista, ou antes do progressista, a base do discurso mais extremista de esquerda realmente, ele vai polarizar o discurso colocando que existem as duas discriminações, mas que elas são de ordem social e racial, ou seja, primeiro o social, depois o racial. Então, primeiro a discriminação é com o pobre e depois afunilando com o negro. E o que eu sempre tentei colocar nos debates acadêmicos, que participei daqueles debates por obrigação para manutenção de bolsa de estudos, para chegar até um título, uma coisa que sempre me incomodou muito. Eu estou ali não porque eu quero, mas porque se eu não estiver ali, eu perco a minha bolsa. Então são umas coisas absurdas. O que eu sempre tentei colocar foi, eu enxergo de uma forma completamente diferente, inversa. Eu enxergo que sim, existem as duas discriminações, existem as duas desigualdades, mas elas são de ordem racial e social. Eu tenho um critério de desempate muito importante lá embaixo, muito importante, onde inclusive eu posso dizer assim, eu sou um homem branco, pobre, de origem pobre, que saí da periferia com 22 anos, mas que cresci toda a minha infância e adolescência na periferia, que passei fome, sim. Eu costumo dizer que a minha história é igual à história de milhares de pessoas, portanto eu não preciso dar detalhes. Tu pode colocar todos os elementos aí. O pai com problema com álcool, que batia na mãe, a casa sem condições mínimas, e ser mandado para casa da avó para ter o que comer. Então eu passei por todas essas dificuldades, todas. Porém, quando eu comecei a procurar emprego com 16, 17 anos, para ter o primeiro emprego formal, porque antes disso já capinava pátio, já se virava porque é a realidade da periferia. Quando eu comecei a procurar esse emprego formal, o que eu comecei a ver? Que eu ia para os empregos junto com os meus amigos negros, e quando eu chegava na fila do emprego, porque eu sou de uma outra época, a juventude de hoje não sabe o que é isso, na minha época a gente pegava o anúncio no jornal Classificados no domingo, recortava o anúncio, pegava um ônibus às 4h30 da manhã, 5 horas, para ir até a cidade, sair da periferia e lá ficar numa fila que tinha muitas vezes 40, 50 pessoas para uma vaga de emprego. Aquele anúncio dizia o quê? Para começo de conversa, para levar os documentos, currículo com foto, boa aparência. Já começava por aí. E nós sabíamos... Até a década de 90 tinha essa questão de boa aparência, cara. Era uma porcaria, cara. Não, eu procuro emprego a primeira vez em 92. Eu tenho 43 anos, foi em 92. Então, boa aparência. A gente sabia o que significava o boa aparência. E aí o que eu comecei a perceber? Que eu, por ser da periferia, eu tinha uma grande dificuldade onde eles me atendiam e me diziam a mentira de sempre. A gente entra em contato. A gente sabia que não ia entrar em contato, já saía frustrado dali. Só que eu comecei, depois de um tempo, quando eu comecei a estudar, a perceber uma coisa. Eu tinha ainda a oportunidade de ser chamado, me davam uma ficha para eu preencher, me passavam numa sala, falavam comigo e depois me diziam que então iam entrar em contato. Agora eu te pergunto, o que tu acha que acontecia com os meus amigos negros que iam junto comigo procurar emprego? Os meus amigos negros eram parados na porta com a seguinte frase: já acabou as fichas. Já encerraram as vagas. Para ti não. Sim. Então já começa ali o filtro na periferia. Ambos com dificuldade. Todos com dificuldade. O branco foi atendido. Com o passar do tempo, batendo 4, 5, 6 vezes em pedido de emprego, eu consegui meu primeiro emprego. Os meus amigos negros continuaram não conseguindo seus empregos. Eu não estou aqui querendo fazer uma extensão daquele papo de então a culpa é do sistema, porque eu tenho certeza que a culpa é do sistema, mas eu não vou discutir esse tipo de coisa. Só que o que aconteceu com o passar do tempo? Eu comecei a fazer depois de professor, depois de especialista, antes de fazer mestrado em escravidão, eu fiz especialidade em História do Negro no Brasil. Então, antes de tudo isso, eu comecei a ver o quê? Eu comecei a fazer trabalhos voluntários em casas penitenciárias, inclusive. E comecei a encontrar amigos meus de infância lá dentro, na casa penitenciária. Amigos meus que tinham procurado emprego junto comigo. Isso não é de maneira alguma exagerar no sentimentalismo, como algumas pessoas acham que é. Só que existe uma questão muito grande, é que o branco, ele não reconhece o que significa o seu privilégio. Ele não reconhece. Então, a partir desse tipo de coisa, eu comecei a pensar o seguinte: não basta eu, como homem branco, ter privilégio. Eu tenho que saber o que significa esse privilégio e saber o que eu vou fazer com esse privilégio.
Mas daí se eu for falar aqui o que eu fiz com isso, a gente ia ter que ter uma live só para falar o que Sim. eu fiz, que não é o nosso interesse. Mas começa por aí a questão de que sim, existem as duas, mas há um critério de desempate muito grande. Eu trago antes de passar a palavra, eu trago uma contribuição. O professor Carlos Gomes, professor aqui já falecido, professor de História, ele publicou um livro, esse livro está esgotado, mas dá para procurar em bibliotecas, depois eu posso te passar a referência. Ele publicou um livro onde ele relata uma cena que ele enxergou na cidade. Ele viu embaixo de um viaduto 2 indigentes dormindo e uma garrafa de cachaça. Um indigente era branco, o outro indigente era negro. E ele relata que o indigente negro estava bebendo e o indigente branco estava dormindo. Num determinado momento, o indigente branco acorda, olha para o outro e diz: devolve a minha garrafa de cachaça, seu negro de merda. 2 indigentes. Não existe nível para tu analisar. Não tem mais nada abaixo disso. E ali ainda estava a distinção. Devolve a minha cachaça, seu negro de merda. Ali o branco, no mesmo nível deplorável, ele se entende como superior ainda ao negro. É baseado nisso que eu digo. Não, existem as duas desigualdades, mas ela é racial sobretudo. Principalmente se tratando de Brasil, ela é racial sobretudo. Legal, é muito importante falar isso porque o que as pessoas não percebem são duas máximas, duas coisas que são fato. A primeira é que o Brasil, ele realmente é um país muito desigual para muitas pessoas, né? Porque ali, principalmente, quando você vai ler coisas do começo do 1910, 1920, a gente sabia que tinha uma mortalidade muito grande, tanto para negros quanto para brancos, por conta de não ter saneamento, de não ter medicina, que estava tudo sendo desenvolvido. Então, eu encontrei uma época, um documento que mostrava que no Rio de Janeiro, a cada 100 habitantes que nasciam, 24 morriam, brancos. O problema está quando o Estado começa a privilegiar esses brancos com alguns subsídios, inclusive permitindo esses grupos de imigrantes que apoiavam como sírio-libaneses, que vão montando suas associações e oferecendo trabalho, oferecendo emprego, porque daí a mortalidade de negros lá no Rio de Janeiro, em 1930, era a cada 100 nascimentos, 60 e tantos negros morriam. Você vê que tipo, a desigualdade está exatamente por conta do Estado, ali naquele momento, não querer oferecer, enxergar o negro como nocivo para a nacionalidade brasileira e não querer oferecer esse suporte para que ele pudesse viver, né? Mas tem uma história que sempre me mostra o quanto essas duas coisas coabitam, que é a história do Negro Cosme, né? O Negro Cosme na Balaiada, para quem não conhece a história da Balaiada, foi uma grande revolução ali, onde várias pessoas brancas, pobres, mestiças, estavam se lutando contra praticamente o Império. E o que acontece é que o Negro Cosme tinha um quilombo de 3 mil pessoas, e o que ele vê lá no Maranhão, o que ele começa a pensar é, pô, se o Império está mandando o exército para matar essas pessoas brancas e pobres, o que vai acontecer é que se eles acabarem com esses brancos pobres, eles vão vir destruir o nosso quilombo. Então o que acontece é que o Negro Cosme ele se junta ali aos balaios. Infelizmente todo mundo perde a guerra ali no Negro Cosme, os 3 mil negros são mortos também, o Império acabou ganhando essa revolução. Mas deixa evidente que existe sim esses espaços de cooperação e onde a pobreza talvez encubra, parece que vai encobrir algumas questões, mas infelizmente na hora que tem esse desempate a gente vê que o critério racial, que a construção do racismo, que a construção das ideias eugenistas, eles criaram esses estereótipos de depreciação, né? Eu venho de uma cidade muito... Eu venho de uma cidade pobre, passar fala, que é uma cidade chamada Cruzeiro. É uma fábrica, você assistir aquela novela Chocolate com Pimenta, é praticamente aquela realidade, tipo, só tem uma fábrica e todos os empregos, o emprego mais sofisticado da cidade é tipo gerente da fábrica, é uma fábrica de peão, assim, uma fábrica é a Maxon. E o que acontece é que dentro dessa estrutura onde não existe coisas muito sofisticadas, não existe muita riqueza, parece que a gente compete pelos mesmos empregos, porque a gente está competindo para ser vendedor, a gente está competindo para ser mecânico, a gente está competindo para ser enfermeiro, mas quando você vai para uma cidade onde tem uma estrutura de dinheiro mais intensa, como São Paulo, e você tem tipo empregos sofisticados, como diretor de tecnologia,
como CEO de startup, como você vai ver essas coisas, aí sim você começa a perceber essa linha, né, que vai embranquecendo até ficar 99% branco, como é a redação da Folha de São Paulo, né? Quer ver uma coisa? Eu acho muito importante a gente trabalhar do simbólico. O simbólico, ele explica muito as nossas relações. Então, tu vê assim, ó, eu não quero parecer que eu estou me tomando como exemplo de muitas coisas, mas é que, a partir do que eu pesquisei, quando eu pego o que eu senti na pele, eu consigo perceber as coisas com muito mais nitidez. Então, o simbólico, tu quer ver uma coisa? A primeira coisa, quando a gente fala sentir na pele, é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para todo mundo. Com 15 anos de pesquisa e de estudo, o que eu sei sobre racismo? Eu sei o que é racismo, eu sei o que é ser racista, mas eu nunca vou saber o que é sentir racismo. Essa é uma grande falácia de pesquisadores de afro que são brancos. Que chego e digo, porque eu sei o que é sentir racismo. Não, tu não sabe não, meu amigo. Eu sempre levanto e digo, tu não sabe. E vou te dizer mais, eu pesquiso há 15 anos, Ale, e eu nunca vou saber o que é sentir racismo. Não adianta eu achar que quanto mais eu pesquisar, eu vou chegar. Não, porque eu não vou saber. Eu vou saber identificar um racista de longe. E outra coisa que eu sempre falo, olha, existe em mim um percentual de 0, alguma coisa de racismo. E é bom que ele esteja ali, para que eu tenha consciência de que eu tenho alguma coisa da base da sociedade que me criou e que também é falácia eu dizer que eu me livrei totalmente do racismo. Não, eu não me livrei. Eu não me livrei. Com todo o meu estudo, eu tenho capacidade de saber que existe um percentual pequeno, sim, mas existe de racismo em mim. Aí o que eu quero te dizer de simbólico é o seguinte: todo preconceito que eu recebi na minha vida por ser da periferia, todo preconceito, toda discriminação era de símbolo racista. Sabe por quê? Por exemplo, eu tinha preconceito pela roupa que eu usava, eu sofria preconceito porque a minha roupa, na verdade, era roupa de negro. Porque se é roupa de periferia, era muito assim. É roupa de negro. Quer ver uma coisa que eu recebo até hoje no Twitter? Se tiver alguém aqui no Twitter, pode até saber disso. Até hoje eu recebi no Twitter. Sabe o que dizem no Twitter para mim com frequência? Que pagode não é música de intelectual. Meu amigo, eu sou pagodeiro, mas eu cresci na periferia, o pagode é o que representa o meu dia a dia, é o que representa a minha vida, e eu sou sim. É puramente racismo, né? E a pessoa diz assim, não, isso não é racismo. Como que não é? Tu acabou de dizer que um intelectual não pode ouvir pagode. Na tua frase está subentendido que existe uma cultura superior e uma cultura inferior. Num país que diz que o branco é superior e o negro é inferior, está definido. Eu tenho uma cultura de preto e eu não posso tê-la porque eu adquiri estudo e eu adquiri capacidade. Então esse símbolo, ele mostra no nosso país com muita raiz. A gente não precisa entrar em espaços de poder para ver as diferenças que são ali absurdamente notórias, mas está dentro do discurso do dia a dia de um branco, e eu vou bater na mesma tecla sempre, de um branco que não aceita ouvir a frase privilégio branco. O branco, ele não gosta de ouvir isso, porque se ele ouve isso, isso tira ele de uma zona de conforto e coloca ele numa obrigação de discutir a condição de privilégio. Antes de passar para a tua fala, um gancho que eu te deixo. Existe um decreto imperial, e eu falei para o Márcio isso ontem também, tá? Existe um decreto imperial, número 1331, de 1854, 1331 de 1854. Esse decreto imperial, ele proibia que negros circulassem nos arredores de escolas e instituições de ensino. Circulassem nos arredores, sendo escravos ou livres. Eles não podiam sequer circular perto de escolas. Para que eu uso esse decreto? Para mostrar uma coisa para muita gente que tem dificuldade de entender. Em 1854, nós tínhamos, via decreto imperial, cota para branco. E ela era de 100%. Ela não era de 10, 20, nem 30. Ela era de 100 via decreto imperial. Então eu tenho negros hoje que são netos de pessoas, bisnetos, que sequer puderam pensar na possibilidade de estudar. Mas o que o branco faz, aquele que não reconhece seu privilégio? Ele pega o negro que conseguiu uma ascensão social. Ele pega a exceção da exceção da exceção. E usa como exemplo, né? E mais do que isso, transforma em trabalho acadêmico. Transforma em dissertação de mestrado e tese de doutorado. A história da família tal, de 1800 e tal, e ali está um recorte de uma família de tipo aquele barão, o barão negro que escravizou, né? Tipo, as pessoas sempre falam que negros escravizavam no Brasil. Isso é uma verdade até certo ponto, porque a maior parte dos donos de escravos no Brasil tinham 2, 3 escravos no máximo, né? Aí você tinha aqueles barões
que a maior parte praticamente todos eles eram brancos que tinham 300, 200 escravos e coisas nesse sentido. A Roberta perguntou aqui, quando você falou sobre o pagode, se isso não seria preconceito social. Vou tentar explicar por que não é preconceito social. Quando a gente vai pegar os teóricos do racismo brasileiro, que escreveram sobre a inferioridade biosocial, eles nunca determinaram, não era determinado tipo só as questões características físicas, era determinado um conjunto de características sociais, até psicológicas também, do que era ser negro. Por exemplo, as religiões de matrizes africanas no Brasil eram estudadas por psiquiatras. É como se fosse estudar os católicos só por psiquiatras, porque eles acreditavam que entrar nesse êxtase era coisa de maluco, né? Tem toda uma discussão sobre como os sanatórios serviram para a higienização do negro, como a capoeira também foi criminalizada. A capoeira foi proibida de ser jogada e só foi se tornar esporte em 1940. Então você tinha toda uma... E os sambistas apanhavam todos, eles eram conhecidos como vagabundos, como ladrões, como sem vergonhas, porque os racistas acreditavam que a raça negra era a raça dos impulsos, das paixões incontroláveis, e isso não no sentido romântico, né, das paixões no sentido até de perversão sexual. A palavra tarado, se eu não me engano, ela significa degenerado pela sua hereditariedade, então você vem carregando uma falha moral da sua herança genética. Ou seja, a construção do racismo brasileiro, ele colocou as manifestações culturais negras no hall da inferioridade racial. Então, por isso, hoje, se você pegar, isso funciona para tudo, esse teste, coloca na lista tudo que a galera acha que é alta cultura, né? Tudo que é uma cultura boa. Aí você vai perceber que todas as manifestações que a galera que critica e fala que é cultura boa, que é a alta cultura, vem da Europa. E tudo que eles acreditam que é uma cultura ruim, vem de negros e periféricos. O funk não presta, o samba não presta, candomblé não presta, tudo vem de origens dos tambores, da África, do preto. Então, por isso, é uma construção muito complexa e é uma construção que não é só característica física, mas engloba todas essas manifestações. Por isso que hoje, por mais que você reproduza um pedacinho dessa construção, não gosto de pagode, essa é a ponta do iceberg para todo esse contexto histórico, né, que foi a construção do racismo brasileiro. Se a gente for pegar alguns relatos das prisões no início do século XX, nós vamos pegar alguns relatos de negros que, porque tinham a marca da corda de aço do cavaquinho, eram presos na hora, eram levados pela polícia. Porque aquilo ali significava que era do samba. Se era do samba, era o malandro, era o marginal e aquilo era proibido. Se a gente está falando de 1920, 1925, tá? Então nós temos toda essa cultura assim ligada à questão racial e é impossível a gente negar isso. É evidente que a questão do negro que tinha escravos ou do negro que vendia negros, nós temos que entender também isso por uma construção social e por uma representação simbólica também. O que era ter um escravo? O que representava ter um escravo simbolicamente na cabeça de alguns? Eu não posso pensar que todos os negros que se libertavam da escravidão saíam já todos eles conscientes de uma ideia, vamos se juntar e virar contra o sistema. Não, tinha aquele que queria a sua ascensão social e ter a ascensão social também estava vinculado a ter um escravo. Porém, é aí que eu digo, isso é a exceção da exceção da exceção. Eu não posso transformar esse discurso em regra de maneira alguma. Senão é a mesma questão que eu analiso hoje, o Márcio Chagas estava vindo ontem, analisa a questão do futebol, que ele tem uma proposta interessante de trazer o futebol como uma discussão da perpetuação e reprodução da escravidão dentro daquele meio. Porque o jogador de futebol ele é vendido, ele é comprado, ele é propriedade, em sua grande maioria negro, e na sua grande maioria pobre, porque a gente analisa o futebol só em cima daqueles que ganham milhões, que é o mínimo do mínimo do mínimo, é menos de 1% que ganha milhões no futebol. A grande maioria joga em clubes de terceira, quarta divisão, que nem salário ganha, e são comercializados, são vendidos para estar na arena, e quando saem dali eles não têm nenhum tipo de valor. Então a nossa sociedade ela traz esse enraizamento dela social de uma reprodução da escravidão que está aí em todos os lugares, na arquitetura, não pode negar. E aí tem um apagamento social, né? Porque tu diz, aquele prédio maravilhoso foi inaugurado pelo general tal. Quem é que construiu aquele prédio?
foram escravos. Sim. Foram negros Pois é. escravizados. Eu tenho aqui em Porto Alegre o Mercado Público Municipal de Porto Alegre, uma obra maravilhosa, uma obra histórica. Quem é que construiu o Mercado Público foram os negros escravizados. Foram eles. Aí quando chegou na Copa do Mundo, que Porto Alegre foi uma das sedes, chegou na Copa do Mundo, quiseram tapar, porque no meio do mercado, o mercado ele é uma cruz. Ele é uma encruzilhada, o mercado com as suas bancas. No meio está o Bará do mercado. Ele foi ali enterrado e está ali no meio. E ali tem todas as suas manifestações de matriz africana nas suas datas respectivas. Como Porto Alegre sediou a Copa do Mundo, queriam colocar em cima do Bará do mercado uma faixa fazendo menção ao cristianismo. Deu todo um rebu, toda uma discussão, toda uma briga, porque era feio receber a Copa do Mundo na cidade e ter um símbolo de matriz africana dentro do seu ponto turístico. Isso é o quê? É discriminação social? Não, Sim. evidentemente que não é, evidentemente que não é. Essa construção do vagabundo, aliás, ela também, por mais que você olhe para uma pessoa branca, como você falou, e ela da periferia, está usando algumas roupas, a galera vai conectar com símbolos de negros, né? Fala, está usando roupa de negro, está ouvindo música de negro, porque eu gravei com o Oswaldo Faustino, que era um jornalista, inclusive fez parte do movimento negro durante a ditadura, e ele me disse uma coisa muito impactante para mim. Tipo, você liberta os escravos ali na abolição, e a sociedade não queria empregar esses escravos. Começa a trazer imigrante e as pessoas que tinham escravo de graça, elas não iriam pagar para esse mesmo escravo fazer o trabalho que eles poderiam pagar. Então você tinha essa depreciação. O que acontece é que a massa negra fica na rua e eles tinham experimentado a liberdade e eles queriam fazer o que eles quisessem. Queriam fazer capoeira, queriam fazer samba. E aí vem uma legislação que diz para eles, não, vocês não podem fazer o que vocês quiserem. Se você for pego na rua sem documento que mostre que você tem emprego, você vai preso, né? Lei do vadio. Ou seja, é uma articulação da sociedade para reproduzir o vínculo escravagista de novo. Você era obrigado a ter um vínculo, a ter um dono, a ter um senhor que assinasse a sua carteira de trabalho, ou você seria apanhar, você ia levar muita porrada, e as pessoas que não tinham esse vínculo eram chamadas de vagabundos, de vadio. E é engraçado porque aos meus 15 anos eu comecei a aprender a tocar violão. E na cidade do interior, sempre que eu carregava o meu violão ali até a casa dos meus parentes, alguém falava pra mim, cara, não fica andando com esse violão porque a galera vai achar que você é um vagabundo, que você é um vadio, cara. E esse pensamento é muito forte no interior, assim, cara, é muito forte mesmo. É cultural, né? Tu quer ver uma coisa? Existem também algumas situações inversas que são interessantes de ser analisadas. Eu, nos meus tempos de periferia, eu tive cabelo comprido, tá? Um dia eu tive cabelo e eu tive cabelo comprido. Eu, nos meus tempos de periferia, numa determinada época, fiz tranças como as tuas. Coloquei miçanga na ponta das minhas tranças como as tuas. Por quê? Porque ali naquele meio era a minha forma, claro que eu não tinha consciência disso, mas era a minha forma de ser aceito no meio que eu estava frequentando. Sim. Porém, e eu era de escola de samba e tudo mais, eu sou portelense doente até hoje, mas eu tinha minha escola pequena Legal. Aqui também. Só que daí o que acontecia? Quando eu chegava em casa, com as minhas tranças e com as minhas miçangas, o meu pai me parava na porta e dizia, aqui tu não vai entrar porque aqui não é casa de gente preta. Eu sou filho de um racista, que já faleceu, meu pai, um racista que nunca escondeu o seu racismo. E aí vem uma questão interessante, sabe quando é que a minha última manifestação racista, a minha última, com 22 anos mais ou menos. Ou seja, Sim. Eu venho de uma desconstrução de racismo que vai até 20 e poucos anos. Por quê? Porque eu reproduzi uma educação doméstica. Então isso então, as pessoas, eu acho só importante a galera perceber que racismo não é um sentimento. Você não acorda falando, nossa, hoje eu tô racista, tá ligado? Exatamente. Isso não é uma coisa, às vezes, que você controla. São hábitos que você reproduz. Tem pessoas da minha família, porque eu tenho uma família que também tem pessoas brancas, pessoas de tudo quanto é forma, que ainda reproduzem racismo. Que, obviamente, eles não reproduzem comigo, porque, inclusive, eu discuti com uma tia que disse que eu não era negro. Eu falei, cara, você acha que eu não sou negro? Você acha que a polícia nunca me parou? Você acha que nunca me chamaram de bandido à toa? E aí que os olhos delas se abriram para a realidade. Eu falei, puta, eu tenho um sobrinho negro. Então eu tenho pessoas na minha família que ainda reproduzem, que olham para algumas pessoas e falam, nossa, ela é feia, eu não sei dizer porquê. Então o racismo, infelizmente,
ele é muito, assim, ele é muito forte, impregnado na mente das pessoas, e essa desigualdade de classe que o Brasil tem, porque o Brasil é um país que tem uma das piores distribuições de renda no mundo, ela coloca uma nuvem, ela parece chacoalhar e ela às vezes confunde as pessoas para achar que está todo mundo no mesmo bolo, principalmente quando você não vem de uma realidade que você não consegue confrontar isso, né? Tipo, no interior, por exemplo, hoje em dia, a gente não vê polícia nos parando, a polícia não vem estourar. Eu moro num bairro que não é um bairro rico, a polícia não vem aqui ocasionalmente. Então, onde eu vou perceber o racismo é quando eu entro no shopping e os seguranças me perseguem. Então, tem uma vez que eu entrei no shopping para comprar uma joia ali, e quando eu saí da loja de joia, tinha 6 pessoas parado na porta olhando para saber se eu tinha o que eu estava fazendo ali. Eu lembro que quando eu coloquei os meus dreads, onde eu andava a cidade me olhava. Esses símbolos assim são símbolos que foram criminalizados, foram demonizados por todas essas ideologias, às vezes por parte da religião, às vezes por parte da ciência, às vezes por parte da elite, da televisão, e que essa é a divisão que é o critério de desempate, né, que faz com que as pessoas que sejam brancas e também pobres, também sofrem com algumas questões de pobreza, elas não sofram com essa questão do racismo. Deixa eu ver se vamos ver se tem alguma coisa aí. O Jackson está perguntando aqui. Depois do fim da escravidão no Brasil, o negro demorou para se ver como indivíduo dotado de direitos na sociedade, apesar de toda a rejeição que se arrasta nos dias atuais? Tá. Ele demorou a se perceber como indivíduo ou a sociedade não aceitou ele como indivíduo? Tem duas formas de análise aí. Senão eu vou partir do ponto de que o 13 de maio de 1988 libertou o negro. Né? Nós temos toda uma construção em cima disso aí. É importante sempre pegar eu gosto muito do simbólico, né? Pegar mais um símbolo. 13 de maio de 1888 tem a abolição da escravatura. Nós tivemos uma festa que, segundo documentos, durou 10 dias. Só para a gente pegar aqui uma metáfora, tá? A festa da libertação dos escravos durou 10 dias. Vou fazer uma pergunta. Quem é que trabalhou na festa depois, no final, para limpar tudo? Sim. Isso aqui eu não estou fazendo mimimi, não estou inventando. Não, é verdade. Os brancos... E nós temos foto, eu posso depois postar na rede social, nós temos foto do Paço Imperial com a festa do 13 de maio. São todos os brancos, as madames, os donos de terra, comemorando a libertação, e os negros, eles não estão ali, eles estão limpando. Ou seja, no dia seguinte, no 14 de maio, ele já não se vê como um indivíduo, ele é apenas alguém que foi liberto, por questões que daí, de novo, tem que ter uma live só para isso, de como que ele foi substituído, como que ele não foi substituído e como que isso vai acontecer. Né? Agora, voltando à questão que eu estava colocando para ti antes, que eu acho muito importante, é o seguinte, Ale, eu dou formação continuada para professores. Tá? Eu faço cursos de formação continuada, sempre nos períodos de férias, os professores possuem a sua semana pedagógica, onde eles então tem que ter semana continuada. Eu falo de racismo em sala de aula para preparar os professores para trabalhar esse tema. Eu faço isso para a rede pública municipal e para a rede pública estadual. Tá? Faço. Eu vou dizer para ti aqui, e às vezes eu tenho que insistir para que as pessoas acreditem. Por favor, não é mentira o que eu vou falar. Tá? Não é mentira. Eu pego um auditório com 50, 60 professores, tá? 50, 60 professores, e eu faço a pergunta para eles, quem aqui é racista? Ninguém levanta a mão, evidentemente, porque a pessoa já internalizou que ser racista é alguma coisa ruim, logo eu não quero. Eu rejeito, isso é do ser humano. Se é alguma coisa ruim eu não sou, eu rejeito. Aí depois eu escolho 2 ou 3 da plateia e peço para eles me explicarem o que é racismo. E eles não sabem explicar. Eu chamo mais 2 ou 3 e eles não sabem. Eu pergunto, quem de vocês sabe? Um ou outro no máximo. Ou seja, as pessoas se dizem não racistas, mas não sabem nem o que é racismo. Sim. Elas não têm nem ideia, elas apenas rejeitam aquela ideia. Somente porque isso é ruim, eu não quero ter essa pecha de racista, então eu não sou. Mas não sabem explicar o que é. E até vou te dizer, não é fácil explicar, nós sabemos que não é fácil explicar, mas eu estou com uma plateia de professores. Eu estou num auditório dando formação continuada para quem vai estar dentro de sala de aula. O que eu quero dizer com isso para ti é que é uma falácia, Ale, dizer
que o professor, quando sai do seu curso de licenciatura, está pronto para discutir todas as subjetividades humanas, inclusive o racismo. Ele não está. Não, isso é muito engraçado, porque geralmente, quando a galera vem falar de o que a gente faz com as obras de Monteiro Lobato, não, vão levar para a sala e discutir. Eu falo, cara, você quer discutir racismo com criança se você não é capaz de discutir com adulto, tá ligado? Então é muito isso, o professor não tá. Sobre essa questão de se enxergar como indivíduo, é importante a gente lembrar que na época você tinha muitos precedentes liberais, uma ideia muito liberal, e o liberalismo ele estava muito ligado à propriedade. Então, tinha inclusive, se eu não me engano, o voto, para você poder votar, você tinha que ter uma quantidade de dinheiro, não era qualquer um. Quanto mais a sua propriedade, maior a sua participação na sociedade. E era por isso, inclusive, que alguns negros tinham escravos, porque se ele não tivesse, se ele não fosse dono de alguma coisa, ele não se sentia civil, ele não fazia parte daquela sociedade. Inclusive, ele poderia ser novamente... Então, inclusive, era uma defesa. Peraí que tá me ligando. Então, é muito lindo. Dá uma cortada aqui. Uhum. Não, tem a própria questão do sapato, né? A simbologia do sapato. O escravizado não usava sapato, quando ganhava sua liberdade, nós temos fotos de escravos com o sapato embaixo do braço, porque ele não conseguia botar o sapato, porque com uma vida inteira descalço o sapato não era confortável, mas ele saía com o sapato na rua embaixo do braço, porque sapato era um símbolo de homem livre. Então ele podia ser parado e teria sapato para mostrar. Então tem uma série de questões que a gente busca até na nossa literatura. Se a gente for pegar as obras do século XIX, a gente vai ver ali representações da época que mostram isso muito claro. Mas daí, para voltar ao nosso tema inicial, que é a questão, então, da desigualdade racial e social, e do branco e do negro, eu acho que uma questão que a gente tem obrigação, não só eu como tu, nas nossas redes sociais, então, é dentro do seu os espaços cá algumas questões da sociedade, porque o que eu quis te dizer quando eu falei que o professor não sabe explicar o que é racismo? É porque todo mundo, grosso modo, todo mundo que a gente conhece que discute racismo não sabe do que está falando. Não tem a mínima noção do que está falando. E está reproduzindo um senso comum, às vezes independente da cor da pele dele. Nós temos que ter essa consciência. Ele está apenas falando, apenas colocando. E aí nós temos que dar a devida orientação. E aí uma pessoa vem e me chama e aí caiu minha ficha. Eu sou muito próximo de algumas lideranças do movimento negro aqui no Rio Grande do Sul e caiu a minha ficha quando uma vez eu cheguei para uma das lideranças e disse assim, cara, eu vou sair da onde eu tô, porque eu tô dando aula numa escola que não tem negros, numa escola que eu não posso contribuir com aquilo que eu decidi que eu ia contribuir na minha vida. E essa liderança do movimento negro olhou para mim e disse, Viaro, não sai de lá, eu vou te dizer por quê. Porque tu está cumprindo o papel lá que a gente não consegue cumprir. Naquela escola que não tem negros, nós não conseguimos entrar para dar uma educação antirracista. Vai ter que ser tu de branco para conseguir. Aquilo ali fez cair uma ficha imensa para mim, né? Mas imensa, que eu vi realmente. Eu não consigo levar um palestrante negro para falar de racismo com uma comunidade que não tem negros. Mas se eu chegar com o respeito que eles têm por mim, eu consigo introduzir essa educação antirracista. Então isso a gente precisa ter essa... A gente precisa ter esse apoio mesmo, né? Porque ocasionalmente o racismo ele foi construído por pessoas brancas. Então eu também acredito que pessoas brancas podem ajudar a desconstrução. O que você falou sobre as pessoas não entenderem o que é racismo, ele é muito bem-vindo, porque a Roberta perguntou aqui novamente se um branco é parado no shopping, por que isso não é racismo? Então, Roberto, o racismo ele foi construído ao longo de décadas, com uma vasta literatura, referências, estereótipos, com, por exemplo, César Lombroso falando que, elencando quais são as características físicas, psicológicas do criminoso, aqui no Brasil com Raimundo Nina Rodrigues, foi pai da criminologia. Então, assim, esses estereótipos, quando alguém vai se referir ao negro, por exemplo, como macaco, a gente está falando de todo um comparativo que aconteceu ao longo de décadas. Inclusive, o Cotabenga, que em 1906 foi enjaulado nos Estados Unidos, junto com um gorila, num zoológico. Você não tem precedente às pessoas brancas. Um branco nunca foi enjaulado junto com, por exemplo, uma girafa, pra galera, ou uma zebra, para a galera falar que ele é um zebrão, entendeu? Então, o racismo ele não é uma coisa espontânea, ele não é um sentimento que surge, ele não é um gosto que acontece ao acaso.
ele é uma construção imaginária, construída. Eu gosto muito do Yuval Harari, quando ele fala de realidades imaginadas, né? Tipo, ela é uma história que contaram há décadas e décadas, que tem vários símbolos, vários signos, várias narrativas, e que deixou marcas no nosso inconsciente, na nossa sociedade. Quando a galera olha para o negro e você vê a reprodução do racismo, é a reprodução do que foi construído lá no passado. Isso não quer dizer que alguns brancos são separados, mas é muito difícil, e geralmente quando o branco é parado, ele não vai, ninguém ocasionalmente olha para ele e enxerga ele como um bandido do nada, assim. Então, ele de repente está fazendo algo mais, sei lá, bem diferente, fora da curva. E olha, tá muito nítido na minha cabeça ainda, na minha adolescência, quando eu era parado pela polícia, e fui parado várias vezes. Eu era parado pela polícia, eu e um amigo negro, e eu tomava um tapa na cabeça, me mandavam para casa, e meu amigo entrava no camburão da polícia. Isso ficou muito claro para mim. E eu, quando fui parado, não fui parado por ser branco. Eu fui parado porque estava na periferia, numa rua escura, e era visto com algum cidadão suspeito, mas não porque eu era branco. Isso sempre ficou muito claro. E essa construção de autores que tu traz aí, o Lombroso, o Nina Rodrigues, que é um autor que eu estudei bastante no meu mestrado, até porque ele fala muito sobre Palmares, fala muito sobre Zumbi, mas nós temos, inclusive, autores mais antigos. Se tu pegar lá em 1730, tu vai pegar um cidadão chamado Sebastião da Rocha Pita. E esse cara, eu te recomendo ler a obra desse cidadão. Tá? Esse cidadão, ele é um escritor português nascido no Brasil. Olha como é que ele se apresenta. Porque como era colônia, não era império, ainda era colônia de Portugal, então ele fazia questão de dizer que ele era, então, um brasileiro da colônia. E faz uma obra laudatória para a coroa portuguesa, colocando, então, tudo. E ele é o primeiro cara que, em 30 páginas da sua enciclopédia da História da América Portuguesa, olha só, não é a História do Brasil, né? História da América Portuguesa, ele traz em 30 páginas, então, as definições de Palmares, trazendo ali todos os seus estereótipos racistas do que é o homem negro, o que é a mulher negra. Então isso começa muito antes e vem enraizando e estoura no Nina Rodrigues, que faz todo o trabalho que a gente sabe e deixa uma obra. Agora, uma coisa que é importante também, quando tu fala, eu não quero fazer digressões, mas é que o nosso tempo é curto e é importante trazer algumas contribuições para o pessoal. Quando tu fala do Monteiro Lobato, eu acho interessante uma outra situação. O Clóvis Moura, intelectual negro brasileiro, que fez uma obra fantástica sobre a escravidão e, sobretudo, sobre os quilombos, o Clóvis Moura não teve a sua obra publicada, só foi publicada anos depois, porque a editora deixou de publicar a obra do Clóvis Moura, que era sobre quilombos, para publicar a obra de Monteiro Lobato. Tu olha a simbologia disso. Tá? Olha, e qual era a editora? A Brasiliense. Quem era o dono da editora? Caio Prado Júnior. Tá? Caio Prado Júnior, intelectual comunista. Ele não publica a obra de Clóvis Moura e diz: para de falar de quilombo, que isso aí não vale a pena. Tá? Porque eu estou agora publicando a obra de Monteiro Lobato. E isso a gente tem em documento, tem numa carta. Tá? Tem numa carta dele escrevendo e contando tudo o que aconteceu. Então o Monteiro Lobato, além de ter todo o seu vínculo racista e eugenista, que tem as cartas que ele trocou com um amigo dele nos Estados Unidos, onde ele disse que um país como o Brasil nunca ia funcionar enquanto não tivesse a sua própria Ku Klux Klan. Isso palavras de Monteiro Lobato. Sim, sim. O país não vai crescer enquanto não tiver essa própria Ku Klux Klan. Ele falou também que ele deveria ter ido publicar nos Estados Unidos enquanto o país ainda linchava negros. São palavras dele, cara. Sim, mas e por que ele falou isso? Porque ele tentou publicar O Presidente Negro, o primeiro romance dele para adulto, e os americanos não quiseram publicar. Já não passava mais isso. Esse romance do Monteiro Lobato, que eu indico para professores, sempre quando falo em Monteiro Lobato, esse romance Monteiro Lobato é uma obra de ficção, O Presidente Negro, depois disseram que ele profetizou o Obama e tudo mais, uma obra de ficção, onde dentro da ficção se encontrou a solução para a cor negra. Descobriram um produto que ele alisa o cabelo do negro, ele clareia a pele do negro e ele esteriliza o negro. Ou seja, a solução no romance do Monteiro Lobato era: vamos conviver com a última geração de negros, porque vão ser esterilizados. E ainda assim vai ser melhor de conviver, porque a pele vai estar clara e o cabelo vai estar liso. Monteiro Lobato. Mas eu não que era um projeto, era a ideia, só para a galera saber, essa ideia que o Monteiro Lobato escreveu em literatura, era o que o Renato Kell queria para o Brasil. Ele tentou promover a esterilização dos dois que eram muito amigos, um escrevia no livro do outro, assim. Então o Lobato pegou essas ideias e transformou em literatura, né?
Tem só uma pergunta aqui. Tem uma pergunta só que eu acho importante aqui, porque a gente falou, eu falei sobre sanatórios como instrumento de higienização, e o Diego perguntou do Juliano Moreira. Sempre falam do Juliano Moreira quando eu falo da psiquiatria e da eugenia. O Juliano Moreira, ele lutou contra isso, ele veio tentando desmascarar o racismo científico, mas ele não era tipo o pensamento predominante da época, né? Você tem a maior parte dos psiquiatras ali e promoviam o racismo científico. Eu acho que só foi ser rompido mesmo na década de 80. De novo, tem que tomar cuidado. A gente tem que trabalhar de novo na questão de regra e exceção, né? De pensamento hegemônico de época. É sempre muito importante para demarcar, saber o que é o pensamento hegemônico de uma época. Eu só queria deixar registrado, para não parecer que eu passei batido, eu não acho que Monteiro Lobato deixa de ser, como talento literário, alguém genial. Não acho, de maneira alguma. Só que não me serve. É essa a minha colocação. Tá? Eu não vou jamais dizer, o cara era um mau escritor, não sabia escrever. Não, que isso. Absurdo. Escrevia muito bem, mas não me serve hoje. Me serve como problematização. Pegar a obra dele com pessoas já crescidas, não crianças, crescidas, e vamos agora discutir o que nós temos aqui. Mas eu não posso dizer de maneira alguma que ele era um cara que era analfabeto, por exemplo. Como eu já vi gente tentando desconstruir por caminhos errados. Não era analfabeto de maneira alguma. Tem dois comentários muito interessantes aqui. A Cleide falou que o Lobato era um boçal. Provavelmente ela sabe, mas a palavra boçal é uma palavra racista, porque é uma palavra que significava um escravo que acabou de chegar no Brasil, né? Uma coisa assim, um escravo sem cultura, que não estava aculturado. Então é uma palavra que é racista, e isso mostra o que a gente tem falado, que o racismo é a continuação de ideias que as pessoas às vezes nem sabem que estão produzindo. E o Dago da Costa perguntou se a gente defende a utilização do termo raça. Isso é importante a gente discutir, e eu vou contar por que eu defendo essa utilização, infelizmente, porque a raça ela não existe biologicamente, mas isso só foi descoberto quando a galera foi investigar o genoma na década de 90, né? Então, depois da década de 90, a galera, nossa, não existe tudo isso que a gente defendia de raça negra, e biologicamente nós somos todos iguais. Mas a raça é uma construção social. Os homens disseram que quem tem algumas características são negros, e quem tem outras características são amarelos, e quem tem outras características são índios. E a nossa sociedade foi construída com base nisso. E isso reflete na minha vida, reflete na vida de outras pessoas. Até que esse reflexo seja exterminado, infelizmente a gente precisa utilizar esse recorte étnico para desconstruir ele efetivamente, para minimizar os impactos dele, né? Claro, raça vai abrir uma discussão muito grande, porque tu vai ver o que a história acha, o que a sociologia acha, o que a antropologia acha, o que a biologia acha, questões de conceitos, terminologia. Eu acho um termo extremamente importante para demarcar uma luta e demarcar uma parcela da população. Tem um livro muito bom do José da Assunção Barros, chamado A Construção Social da Cor. Esse livro é maravilhoso, é uma compilação de crônicas do José da Assunção Barros, onde ele vai trazer, então, cronologicamente a construção social da cor negra, da cor preta, em limites, sobretudo, brasileiros. E aí vai trazer, então, essa construção do nosso colorismo tão debatido, tão discutido, em detrimento então, de uma concepção mais estadunidense, que não tem esse colorismo, outro é branco, outro é preto. E aí vai ficar muito bem claro essa questão da raça também, de uma determinação, né? Determinação de quem que se encaixa naquilo. E se... Vou lançar uma pergunta para ti, Ale. E se eu tiro raça da discussão, será que eu não estou tirando uma arma importante de toda uma luta, de toda uma batalha, de todo um engajo? Você tira, né? Tipo, o Fernando Henrique Cardoso, ele tem uma frase sobre isso, que depois o Cortella reproduziu, que é: se você tratar os desiguais sem respeitar essas diferenças, você reforça a desigualdade. Então, o que acontece é o seguinte: se você começa a tratar nós como se todo mundo fosse igual, você fecha os olhos, você fica cego, você para de ouvir, de enxergar e de perceber a dor que existe por ter essa construção racista na nossa história. Você para de perceber as estatísticas que mostram que uma mulher negra
ela recebe 6 vezes menos que um homem branco. Por quê? Porque não vai existir raça, então as pessoas não vão colocar esse número, esse recorte ali na discussão. Você para de perceber que homens negros morrem 3 vezes mais, porque você não existe mais homens negros, tá? Esse número fica diluído dentro de uma realidade e pronto. Você para de curar esse número. É que isso estoura numa frase que me incomoda muito, muito, que é nós somos todos iguais. Tá? Essa frase ela me incomoda muito. Eu, quando faço as minhas palestras, eu também digo para todo mundo aqui, ó, todo mundo é diferente, não existe todos iguais. Porque eu tenho, e aí perguntaram aqui para repetir o nome do livro, é A Construção Social da Cor, do José da Assunção Barros. Nesse livro também ele vai trazer essa proposta de analisar a igualdade como antônimo de desigualdade e a igualdade como antônimo de diferença. Então, eu tenho que preservar a diferença, nós não somos iguais, e tenho que combater a desigualdade, onde ele coloca, então, como 2 antônimos da mesma palavra, que é a igualdade. Então, nós temos que trabalhar essa ideia, nós não somos iguais, não existe isso. Porque o somos iguais, né, Ale, bate naquela questão da consciência humana, né? E aí, quando traz para a consciência humana, daí não tem debate mais, aí não tem discussão. Tem uma outra live que a gente tem que fazer, que é a construção do humanismo, que vem da Europa e toda a construção de pessoas brancas e tal. Mas, assim, teve aquele caso daquele atirador que entrou numa mesquita e que matou todo mundo, que deixou uma carta para o Brasil, e ele escreveu que o Brasil nunca vai se resolver, porque o Brasil é um país que tem muitos povos diferentes, que tem pessoas muito desiguais, raças diferentes. Isso é muito... Né? É um supremacista. É um supremacista. Isso para você ver que, tipo, quem busca essa homogeneização são supremacistas, sendo que a melhor coisa que existe na nossa sociedade é essa diversidade. Cara, é a melhor coisa. O Brasil, todo estrangeiro, quando vocês pegam um vídeo de chineses que vêm morar no Brasil, eles falam, cara, aqui você vê pessoas muito diferentes, convivendo, conversando, aqui fazendo as coisas acontecer. Nós temos nossos problemas, sim, que precisam ser resolvidos, principalmente a desigualdade econômica, social, mas nós conseguimos conviver com essa diversidade. Então a diversidade é a melhor coisa do Brasil. É a melhor coisa que a gente tem como nação. Não é um povo, são vários povos aqui que precisam ser respeitados de maneira igual, né? Assim como é uma falácia também tu dizer que quando tu acaba a diversidade, tu acaba com a possibilidade de racismo. Tem muita gente que defende essa discussão. Se é todo mundo branco, não vai ter racista. Não. Tu tá só escondendo a tua incapacidade de conviver com a tua diferença. Com a diferença dentro da tua espécie humana, dentro da raça. É querer fugir, como nós tivemos em alguns locais do Brasil, de colonização centralizadora e europeia, que abriram mão da convivência com o negro. E aí cria-se o mito de que aquela comunidade não é racista, porque eles mesmos plantavam a terra deles e não utilizavam mão de obra escrava. Eu tenho que analisar por que eles não utilizavam mão de obra escrava. É porque eles não eram racistas ou porque eles não queriam convívio com o negro, nem mesmo para arar a sua terra? Sim, pois é. Isso é muito importante. Deixa eu só ver se tem mais algum recado aqui pra gente. O Crack está perguntando, está falando que aguarda a sua participação no meu podcast, Infiltrados no Cast. Vai ter o professor Viário no Infiltrados no Cast. Eu quero começar uma série sobre a abolição, que a gente vai falar de cada personagem, cada aspecto. Eu vou convidar ele para essa série, para me ajudar ali, porque é uma série bem legal. Deixa eu até fazer um convite aqui. Amanhã eu vou estar com o Marcelo Carvalho, que é o diretor do Observatório do Racismo no Futebol. Vou estar amanhã. Sim, ele está aqui acompanhando a gente. Isso, eu vou estar em live com ele amanhã, tá? Vamos discutir a questão do racismo no futebol amanhã. Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quer aqui para a gente conversar, eu acho que esse assunto é muito complexo. Acompanhe o professor Viário, acompanhe todas as redes sociais dele. Ele é um cara fantástico, eu tenho o prazer de conversar e de aprender bastante com ele também. A recíproca é verdadeira. Acompanhem, busquem as pessoas que têm essa sensibilidade, que têm esse conhecimento. Tem muita gente boa aí para a gente se conectar, para dissolver essa ignorância do consenso, da coisa comum que as pessoas espalham por aí. Racismo é muito sério, é uma construção histórica mesmo, assim, uma construção que tem documentos, que não é algo que o PT que trouxe para o Brasil, não foi a política que trouxe, já uma coisa que existe há séculos, essas discussões, já tem intelectuais estudando isso há um século já. Então é isso aí, não deixem de procurar essas fontes, e o professor Viário aqui
é uma das melhores fontes para isso. Eu quero até aproveitar, antes de terminar, para te dizer assim, dentro desse processo, e eu te falei que até 20 e poucos anos eu era uma pessoa racista, e tenho a consciência do porquê que eu era racista, machista, LGBT-fóbico, bota tudo, porque a família era preconceituosa por todos os lados. Ale, desconstruir isso é um processo muito intenso, é um processo muito difícil e passa por um objetivo também, só que ele não é da noite para o dia, não existe uma festa de inauguração do não racista. Nesse processo de desconstrução, eu passei, e isso eu deixo como aviso para pessoas brancas que gostam de pesquisar a negritude, porque eu passei por uma etapa desse processo que é a mais perigosa de todas, que é o complexo de Princesa Isabel. Eu passei por isso. Tá? Eu, quando adquiri a primeira titulação lá de especialista em história do negro no Brasil, eu entendia que venham comigo os negros do mundo, que eu vou conduzi-los à redenção. Tem muita gente assim, cara. Né? E aí eu queria aparecer na televisão como especialista em negritude, eu queria aparecer no rádio, eu queria aparecer em tudo e tudo, tudo. Isso é um perigo, porque muitas pessoas que chegam nesse ponto param ali. Se tornam o complexo de Princesa Isabel e continuam. Essa é a pior parte. Por quê? Porque tu pega todo o teu racismo de outrora e canaliza numa outra ideia que é agora eu vou ser o que vai ser mais bem visto, que vou conduzir todo mundo. Não, nós temos é que cumprir, enquanto brancos pesquisadores, um papel na sociedade. E temos que ter a noção e a consciência de que papel é esse. E o meu papel é falar racismo de branco para branco, e tentar desconstruir o maior número de pessoas brancas e, junto ao movimento negro e liderança negra, servir como apoio, servir como a possibilidade de conversar com caras incríveis, como tu, por exemplo, que eu agradeço hoje de coração. Valeu, obrigadão. Tem uma coisa interessante para quem está acompanhando a live, que geralmente a gente fala de Princesa Isabel, tem uma novela passando aí, e a abolição brasileira não significava uma luta antirracista, mas isso é um papo muito grande, muito complexo, que a gente precisa ter aí em várias outras lives, assim como a galera perguntando sobre colorismo, também é um papo que já existe muita literatura, muita gente discutindo isso há décadas. Então, assim, acompanhe as nossas lives, acompanhe as nossas redes sociais. Brigadão mesmo, professor, por estar aqui, é um prazer imenso, assim, vamos trocando mais ideia. E a gente vai gravar vários episódios, o Com Zumbi vai ser devastador, porque todo mundo quer ouvir essa história. Quando chegar lá o mês da consciência negra, a gente destrói. Eu tô colocando minhas lives todas no meu canal no YouTube. Eu não sei se tu autoriza botar essa aqui também. Eu posso coloca aí episódio Filtrados no Cast sobre Monteiro Lobato ali. Vão lá para o Deezer, Spotify, para todo mundo ouvir ali, porque tô botando fogo nesse cara. Feito. Pessoal, é isso aí. Não deixem de nos acompanhar, tá? Professor, brigadão mesmo. A gente continua a nossa conversa. Até mais.